nesse ano, em junho, por conta do nosso calendário. Destaco também que os alunos do CUNE, aprovados no CUNE, também podem concorrer a esse auxílio, ainda que a ideia original do CUNE seja atender aos estudantes próximos daquele CUNE. Mas como o nosso edital não restringe a participação no edital do CUNE de estudantes oriundos de regiões mais distantes, esses estudantes também poderão participar do edital. Não é vedado a eles a participação do edital. Nós também pedimos à Progeac os dados dos alunos já matriculados no CUNE, que, portanto, estão nesse perfil que eu, agora há pouco, explicitei. Terão estudantes que farão matrícula posterior à publicação do edital, porque tanto as vagas do SISU quanto as vagas do CUNE ainda têm vagas em aberto e que ainda estão sendo feitas convocações por meio da chamada geral para ocupação dessas vagas. Esses estudantes que forem matriculados posteriormente à publicação do edital também poderão concorrer, desde que isso ocorra ainda dentro do prazo de vigência do edital. E aí, nesse caso, a gente está tentando garantir a publicação do edital com o máximo de brevidade possível, para que a gente tenha mais tempo para esse processo e para mais cedo sinalizar para esse estudante de que nós temos um mecanismo de apoio para que ele não desista de vir, de começar o curso da universidade, naqueles casos, estudantes em grave situação de vulnerabilidade e que vão demandar de mudança de cidade para poder estudar. Então, feito essa explicação geral dos objetivos do auxílio instalação, mecanismo previsto no PAP, que foi elaborado desde 2014, vem sendo adotado nos últimos anos, eu submeto a discussão sobre o auxílio e se alguém tiver algum destaque a fazer ao edital proposto, que pontue agora e a gente possa fazer a aprovação. Não, só a título de demarcar aqui, a partir desse momento a gente já está fazendo a transmissão pelo YouTube, então assim, quem está acompanhando a gente pela rede social, a gente queria explicitar que a reunião foi iniciada às 9h e estava se tratando de assuntos referente à documentação de estudantes, por isso esse primeiro ponto de pauta não foi transmitido e a partir de agora estamos compartilhando a partir do segundo ponto de pauta. Bom, passo a palavra caso alguém tenha alguma contribuição à minuta do edital que foi enviada por e-mail para todos os conselheiros. Na verdade, o que me preocupa é a não especificação de distância no documento. No artigo 8, perdão, deixa eu abrir aqui. Letícia, Neymar vai abrir aqui para a gente verificar se houve esse equívoco, mas o perfil é acima de 50 quilômetros de distância do local de estudo. Vamos abrir aqui o edital, sinalize em qual página, em qual artigo essa ausência foi localizada para a gente fazer a correção. Porque, de fato, existe uma distância pré-definida. No capítulo 3, parágrafo único, está escrito assim, apresentar todos os documentos comprobatórios exigidos no presente edital, ter mudado de residência para morar em cidade onde está matriculado. Eu fui abrir um documento de 2016 e ele especificava os 50 quilômetros. No capítulo, o item que a Letícia está destacando está no capítulo 3, parágrafo único. Neymar está abrindo aqui para a gente localizar. Pode ser que não esteja explicitado nesse item, mas possa estar explicitada a questão da quilometragem, da distância em outro item. Então, em tese, não teria prejuízo. Eu posso ter cometido esse erro de estar em outra parte do documento, porque, sinceramente, eu li esse documento às 4h da manhã. Mas, enfim, mas na leitura que eu vi, eu não encontrei essa informação. Então, se alguém tiver localizado em outro local que tenha a disposição da distância em quilômetros, me desculpe. Mas na leitura que eu fiz, quase morrendo de sono, eu não achei. Suba, você já passou. Aí eu vi ali 50 quilômetros. Bota um Ctrl L aí, ali, pronto, mais 50 quilômetros. Bom, volta um pouquinho, está no capítulo 3 das inscrições, artigo 8º, artigo 8º, né?
Na verdade, você está mexendo, eu estou ficando tonto. Está dentro do parágrafo único. Está em ponto, né? Baixa mais um pouquinho. Eu vou ler o item para ficar bem claro. Neymar, baixa mais. Vamos lá, capítulo 3 das inscrições, artigo 8º, são critérios para inscrição na auxílio instalação, está matriculado como estudante regular nos cursos de graduação e inscrito em, no mínimo, 2 componentes curriculares. Isso aí é um critério baseado na nossa resolução. Ter comprovado no ato de matrícula possui renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo. O edital do ano passado ainda tinha 1 salário mínimo e meio, mas como houve aprovação da CEPAF da redução do teto da renda per capita, foi alterado para esse edital também. Parágrafo único. Considera-se renda familiar per capita os rendimentos brutos obtidos mensalmente pelos membros da família, salários, proventos, pensões alimentícias, benefícios da Previdência, vou pular isso aqui, somados e divididos pelo número de pessoas que compõem o grupo familiar, estudante, cônjuge, companheiro, mãe, pai, madrasta, padrasto, mãe, pai, madrasta, padrasto, avós, irmãos solteiros, enteados solteiros, menores tutelados, pessoas com vínculo de dependência econômica e laço de afetividade. Apresentar todos os documentos comprobatórios exigidos no presente edital. Ter residência declarada no formulário de matrícula do Sistema de Seleção Única, SISU, e Sistema de Seleção de Área Básica de Ingresso, ABI, em cidade distante a mais de 50 quilômetros do campus onde estiver matriculado. Então, acho que aqui está bem explícito que é um dos critérios para a inscrição no edital. E como a gente faz a análise dos elegíveis, a gente cruza essa informação com a nossa análise. Às vezes acontece, em alguns casos, em que o aluno consegue comprovar que o que ele declarou no endereço, no SISU, é diferente de onde ele morava, e a gente sempre tem essa flexibilidade de analisar a documentação no momento da inscrição. Mas a ideia desse edital é que ele seja um edital restrito a esse grupo elegível, aqueles que estão vindo de cidades distantes a mais de 50 quilômetros do campus onde estiver matriculado. Então, eu acho que ficou mais explícito, eu acho que não tem prejuízo. Professor, como é que a gente volta aqui? Pode falar. o professor Sandro, além de vir de 50 quilômetros, também tem a modalidade de entrada, não é isso? L1 e L2? Se a Amanda puder responder aí, Ciro. Tem. Está explícito também logo no início, no capítulo 2 das disposições gerais, no artigo 6º diz: o auxílio instalação é destinado aos estudantes ingressantes na modalidade de reserva de vagas, cotas específicas de renda per capita, segundo a classificação L1, estudantes com renda familiar per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e meio, L2, estudantes PPI com renda familiar de até 1 salário mínimo e meio. L9, candidatos com deficiência que têm renda familiar bruta de até 1 salário mínimo e meio e escola pública. L2, candidatos com deficiência, L10, perdão, candidatos com deficiência declarados PPI que têm renda familiar bruta de até 1 salário mínimo e meio. Lembrando que essa é a definição da lei de cotas, mas que nós fazemos um filtro nesses alunos, daqueles que declararam na sua documentação a renda de até 1 salário mínimo, já que esse é o teto estabelecido em reunião da CEPAF no ano passado. É isso mesmo que eu ia falar, porque a gente precisa utilizar os documentos que foram entregues na matrícula, não é isso, Amanda? E teve estudantes na matrícula que, como a matrícula usa 1 salário e meio, eles foram selecionados por L1 e L2 com 1 salário e meio. Eles poderão concorrer? Eles são selecionados baseado no até 1 salário mínimo e meio, que é o que determina a lei de cotas. Mas para ter acesso aos nossos auxílios, ele precisa ter renda declarada de até 1 salário mínimo. Então, na primeira filtragem, só pode concorrer os aprovados nessa categoria. Lembremos, isso impede que estudantes de outras categorias que possam ter essa renda concorram. Porque, como esse é um processo simplificado, nós utilizamos a documentação apresentada no ato de matrícula. Não haveria condições de abrir para esse edital um processo seletivo, onde nova documentação de renda é entregue, onde entrevista é realizada. Então, o aluno, a gente utiliza a documentação entregue no ato da matrícula, mas como há a possibilidade desse candidato ter entre 1 salário mínimo e 1 salário mínimo e meio, a gente ainda exclui esses da possibilidade de ter acesso ao auxílio instalação, respeitando, portanto, a definição tomada na reunião da CEPAF no ano passado.
Então, são dois filtros feitos. Primeiro, aqueles que foram matriculados por meio dessas 4 modalidades de cota. Segundo filtro, aqueles que dentro dessa renda declararam renda de até um salário mínimo. E terceiro filtro, aqueles que declararam local de moradia no ato da matrícula em cidades distantes mais que 50 quilômetros do local de estudo. Então, feitos esses 3 filtros, é definido os elegíveis. E dentre os elegíveis é concedido as 30 bolsas para aqueles que tiverem a menor renda per capita declarada. Repito, é um processo simplificado, onde se utiliza de documentos apresentados no ato da matrícula, já que fica impossível para que todos os processos seletivos nossos, nós adotemos o mecanismo de nova documentação e, portanto, de entrevista. Então, só para destacar por que a gente utiliza esses documentos e faz esses filtros na definição dos elegíveis. Abro a palavra para quem quiser. Está perguntando se está aprovado o edital. Então, ok, então vamos votar o edital, a não ser que se tiver mais algum esclarecimento. Letícia, ficou esclarecida a questão do item da distância? Ok, então eu pergunto para aqueles que aprovam o edital que se manifestem agora a favor do edital. Vamos contar ali quantos votos a favor. Temos 2 votos a favor no CSC, mais o voto a favor de Jorge, mais o voto de Tamires, de Letícia, Neymar. Fabiana está digitando, acho que é consenso. A favor. Então, estou entendendo aqui que foi consenso a aprovação do edital. Ok? Podemos então passar para o próximo ponto? O edital de auxílio de instalação aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Eu vou pedir para a Neymar compartilhar o arquivo da minuta de alteração da resolução 7, que foi apresentada, foi proposta por mim, que na última reunião nós iniciamos a análise item a item. Durante a reunião, nós avançamos na metade da primeira página da resolução e ficamos de continuar hoje utilizando o mesmo mecanismo, fazendo a leitura do item e havendo destaque ao item, a gente discute a melhor formulação e vota e dá seguimento ao edital. Manteremos esse mecanismo ou poderemos adotar um outro mecanismo mais simples, por exemplo, pedindo que sejam apontados os destaques feitos à proposta, porque eu estou preocupado também com a questão do tempo, né? O edital de migração para o 2º ciclo foi publicado ontem e ele faz referência à resolução 7 e, portanto, quanto mais cedo a gente fizer as alterações, as correções da resolução 7 e ela ser aprovada no Consune, mais tranquilidade burocrática nós vamos ter para que o processo seletivo respeite as deliberações tomadas nessa resolução. Neymar vai abrir aqui. Desce mais um pouco aí. Bom, pelo que a gente está identificando aqui, na última reunião, nós vencemos a discussão até o artigo 1º. Portanto, a gente continua, a partir de agora, do capítulo 2, né, da versão. Mas foi explicado na última reunião que, caso alguém tivesse um novo destaque aos artigos anteriormente aprovados, poderia entrar nessa reunião aqui. Então, minha pergunta é: alguma necessidade
de retomar a discussão dos artigos do artigo 1, que a gente já aprovou, ou podemos avançar para o capítulo 2, artigo 2 em diante? Só um comentário extremamente relevante que vai mudar totalmente a vida de todo mundo. No artigo 1º, na última linha, está escrito, a não ser que eu tenha errado de novo, mas que sejam parte das populações de transexuais, tá? Como parte da populações. Vamos voltar lá para localizar. Que sejam parte das populações. Eu acho que é da população, ou das populações, acho que é das populações, melhor, né? Das populações de transexuais, travestis e transgêneros. Essa semana a gente estava analisando a proposição de um edital aqui para um programa que a gente está desenvolvendo junto com a Progeac, de um pré-ENEM para pessoas trans, e alguns professores, o professor Rafael especialmente, recomendou o uso da expressão pessoa, em vez de população. Não seria o caso da gente melhorar ali e tirar populações e colocar pessoas transexuais, transgêneros e travestis? Acho melhor do que a palavra populações. Abre lá. Até porque, inclusive, em cima, nos deficientes, está o grupo de pessoas que sejam pessoas. Não, vai ficar ruim. Que sejam parte das. Nossa, deixa, acho que. Que sejam pessoas transexuais, travestis e transgêneros. Se eles preferem pessoa, pessoas, é local de fala deles, né? Essa recomendação, a gente incorporou ela nesse edital que a gente estava trabalhando, deve publicar hoje ou amanhã, porque me parece uma expressão mais adequada, né? Evita a indução da identidade, né, de gênero. Então, no caso, pessoas transexuais, travestis e transgêneros. E que sejam pessoas transexuais, travestis e transgêneros. Então, façamos essa pequena alteração aqui na definição do conceito. Neymar está fazendo aqui a alteração para a gente avançar para os próximos artigos. Pessoas transexuais, travestis e transgêneros. Pronto. Então, guarda coerência, inclusive, com a expressão de cima, o grupo de pessoas com deficiência. Vou, então, fazer a leitura dos próximos itens e, ao final de cada item, a gente verifica se tem algum destaque. Não havendo destaque, a gente aprova o item e avança. Ok? Abre então, para a gente fazer a leitura do artigo 2. Eles estão conseguindo ver lá? Neymar vai tentar compartilhar para que vocês possam acompanhar a leitura. Não tem como compartilhar ao mesmo tempo alterar o arquivo. Só dá para compartilhar se eu tiver em PDF. Então a gente não consegue já ir fazendo as alterações. Então a gente está lendo no PDF, alterando no arquivo Word aqui. E na sequência, né, ele vai ser enviado para todos os membros e, portanto, cada um vai poder verificar se as alterações definidas aqui foram respeitadas na versão encaminhada, que posteriormente vai ser encaminhada ao Consone. Pode falar. Posso falar, professor Sandro? Pode. O professor Sandro, com relação ao edital de imigração que foi publicado ontem, né? Eu queria tirar uma dúvida e passar uma angústia que eu fiquei. Porque, por exemplo, a CEPAF, ela só analisa os editais da PROCIS? Só os editais de bolsas e auxílios da PROCIS que estão se referindo a ações afirmativas dentro da universidade? Ou todos os editais que tratam de ações afirmativas deveriam passar pela Comissão de Políticas de Ações Afirmativas? As ações afirmativas, elas têm que ser transversais. Porque veja só, professor Sandro, se a CEPAF só analisa editais da PROCIS, ela não é uma comissão de política de ações afirmativas, ela é uma comissão de assistência estudantil, de permanência e assistência estudantil. Porque uma CEPAF deveria, esse edital da Progeac deveria sim passar pelos membros da CEPAF, por análise na CEPAF, antes de ser publicado. Eu acho que isso a gente tem que levar
o Consune, porque senão fica uma CEPAF de mentirinha, eu penso. É uma CEPAF só para analisar editais e recursos relacionados à permanência e assistência, e com relação à entrada, que é também processo de políticas de ações afirmativas, a CEPAF fica calada, nem é mencionada, e a gente está engolindo isso, não está exigindo que isso seja revertido. Passo. Bom, eu também concordo que as atribuições da CEPAF deveriam ser maiores do que apenas avaliar os editais da Procis, mas é o que está explícito na resolução que normatiza a CEPAF. Aliás, resolução que precisa também ser revisada, né? De qualquer maneira, o Consune é órgão superior à CEPAF, então, portanto, um edital aprovado lá, de fato, se impõe ao que a CEPAF definir. Tanto que a nossa resolução apresentada aqui, ela é julgada no Consune. O Consune tem autoridade de alterar, pelo menos esse é o meu entendimento. Sobre essa questão específica, durante a reunião do Consune que foi aprovado esse edital, eu fui voto vencido, né, não votei favorável à aprovação do edital antes que a CEPAF fosse consultada, porque havia uma questão de interpretação de um item que aparece na resolução 7, que é o item referente ao critério de transição na definição da porcentagem de cotas para o edital. Houve uma grande confusão, porque a própria resolução 7, essa que nós vamos estar agora trabalhando nela, né, deixa uma dubiedade sobre a aplicação dos 75% ou a necessidade de adoção de critérios de transição. Na reunião, foi colocado pela representação discente a necessidade de aprovar o critério de transição. Eu coloquei que seria importante que a CEPAF fizesse antes a alteração da resolução e analisasse essa questão da interpretação do que está dentro da resolução, mas fui voto vencido. Inclusive está gravado no YouTube. Recomendo que todos possam, hoje inclusive tem vários questionamentos sobre o edital no Facebook, eu acho que seria legal as pessoas recuperarem lá a gravação da reunião do Consune e entender o que foi aprovado. Então, o que foi aprovado lá foi que o critério de transição vai ser adotado. Eu ainda tive o cuidado, e acho que acabou isso sendo considerado como aprovado, porque ninguém divergiu, de que mesmo aplicando o critério de transição, não seria permitido que essa porcentagem identificada no número de candidatos àquele curso pudesse ser menor do que os 55% aplicados na entrada. Então, isso, por exemplo, apareceu lá no edital por uma intervenção que eu precisei fazer na reunião, para evitar que essa análise do perfil do número de inscritos causasse, por exemplo, uma redução abaixo de 55%. Então, acho que a gente precisa que a resolução 7 esteja bem clara quanto a isso. A minha proposta de minuta que a gente está analisando aqui já dá uma sugestão de como resolver essa questão do critério de transição, que me parece tem sido uma defesa recorrente. Teve isso no primeiro edital, acabou de ter isso no segundo edital, mas eu concordo com a Rosângela de que a CEPAF poderia ser consultada antes desses editais serem aprovados. Ainda que eu também acho que o Consune é superior à CEPAF, então, portanto, não é que a CEPAF negando determinado do item, o Consune necessariamente tem que acatar essa recomendação. Mas eu concordo que deveria, sim, se possível, a gente ter feito essa análise. Mais alguém quer falar sobre essa questão? Algum esclarecimento? Eu estava na reunião, posso tirar mais dúvidas sobre o que foi aprovado e que, portanto, incidiu no edital publicado. Repito, eu me abstive dessa votação e deixei claro, registrei meu voto, que eu achava que aquela deliberação de entendimento de que o critério de transição precisava ser adotado dependia de uma interpretação da própria CEPAF, da resolução 7, que hoje está vigente. Que, de fato, a resolução é dúbia quanto a isso. Fala no critério de transição, mas, ao mesmo tempo, fala na aplicação imediata dos 75%. Então, essa confusão de interpretação, resultado de uma resolução mal escrita, pode ter prejudicado esse processo, e foi isso que foi aprovado no próprio Consune. Só gostaria de complementar, eu assisti parte dessa reunião do Consune, a que o professor se refere. Como essa é uma reunião que ela está sendo gravada, eu gostaria de deixar registrado aqui que eu fiquei inconformada com essa postura adotada pelo Consune, com essa decisão adotada pelo Consune. Eu acho que a CEPAF é a comissão que se debruça sobre as questões afirmativas. Somos nós que estamos já há 2 anos nos debruçando sobre esses temas. Então, nós
pelo período em que nós estamos estudando isso, nós acabamos tendo um pouco mais de domínio. Então, muito embora eu compreenda que o Consune ele está acima da CEPAF, nós devemos nos submeter a eles, eu acho que é importante ouvir quem tem se debruçado mais sobre esse assunto. E aí a reflexão que eu deixo para todos nós, para a universidade, eu não vou deixar isso especificamente para a CEPAF, mas que isso fique registrado nessa reunião que está sendo transmitida. Que fique registrado o seguinte questionamento. Quando eu entro no site da UFSB, isso até foi modificado, consta lá a informação, a Universidade da Inclusão. Eu quero que seja feita uma análise da postura de cada um e que seja respondido dentro de si a seguinte pergunta. Nós estamos incluindo a quem? É inclusiva para quem? Passo. Tamires levantou a mão. Tamires, depois Rosângela. Tamires, eu vou passar para a Rosângela e, na sequência, se você conseguir estabelecer o áudio, você fala. Rosângela, pode falar. Então, eu vou falar aqui, Gabriela. Eu estou indo, né, no mesmo sentido de Rosângela, de Letícia, né? A questão não é que o Consune é superior à CEPAF, porque nós não somos o órgão, né? Nós somos uma comissão consultiva, né? Então, tem que ter uma nota de que está sendo feito essas decisões sem a análise da CEPAF, né? Qual o sentido, né? A universidade usa como propaganda que ela tem uma comissão de políticas afirmativas, que ela é uma universidade inclusiva, e essas decisões são tomadas a rodo, né? E a gente fica de fora, a gente fica numa situação muito constrangedora também, né? Porque estamos aqui representando uma comunidade. O povo cobra a gente. E tem espaço com espaço que a gente não tem como dialogar, né? Que a gente não a gente não faz nosso papel de comissão. Outra coisa também que eu queria dizer, que eu acho que a gente precisa fazer um calendário de reuniões. Assim, eu tive que sair de uma outra reunião que eu tô, porque eu sei da importância, né, de estar aqui nesse momento. E isso também, às vezes, vai se atropelando e fica difícil da gente garantir a nossa participação, né? Mas a gente não pode ficar à mercê, a reboque, enquanto uma comissão consultiva, de decisões que são tomadas e que a gente não pode, não tem tempo, a gente não somos ouvidas e que são pertinentes da nossa ação aqui. Né? Eu acho que isso é complicado, eu acho que deveria, então, ter uma nota da CEPAF, né? Até com uma ameaça mesmo, porque se a universidade continuar se comportando desse jeito, não tem sentido ter uma comissão de política afirmativa. Então, ela assume que ela não é uma universidade inclusiva e que não tem uma comissão de política afirmativa. Passo. Tamires, você estabeleceu o áudio, por favor. Enquanto isso, eu vou... Tamires já consegue falar? Ela escreveu. Eu vou ler aqui primeiro de Moisés, que pela ordem aqui de chat. Cabe ressaltar que a Comissão de Políticas Afirmativas é um órgão de luta, né? Sobretudo pela permanência dos alunos na universidade, alunos em situação de vulnerabilidade social, alunos de escola pública e grupos minoritários, índios, negros, quilombolas, etc. O que eu vejo é uma redução das atribuições da CEPAF e o órgão correndo contra a inclusão, correndo contra a verdadeira aplicação e implementação das políticas afirmativas. Vamos repensar nosso papel aqui. Não há sentido lutar tanto pelas cotas e pela implementação dessas políticas e ser inviabilizado sempre. Comissão consultiva onde se lê órgão. Para que existe CEPAF se o órgão superior não leva nada em consideração? Nenhuma consulta com quem discute a todo momento esses assuntos. Aí tem um comentário de Fabiano sobre a fala da professora Gabriela. Muito boa a proposta da Bi. Não podemos continuar aqui como atores silenciados.
E Tamires fala: bom, acompanhei a reunião do Consune, onde a reitora concordou com essa reavaliação que estamos fazendo na resolução, de ver com a Procuradoria sobre o percentual das cotas. Ao meu ver, uma vez que ela concordou com a reavaliação, o Consune deveria esperar essa reavaliação antes de publicar um edital. Bom, então foi isso, né? Houve essa necessidade de alguns itens que precisavam ser consultados à Procuradoria e houve o pedido durante a reunião, eu fiz esse pedido de que o edital não fosse aprovado naquela reunião, porque ela tinha uma série de inconsistências e que a CEPAF deveria ser consultada sobre a interpretação da Resolução 7 ou tivesse tempo de alterar a Resolução 7, coisa que não deu tempo, já que na última reunião a gente não avançou nesse aspecto. Foi voto vencido, a maioria votou pela aprovação do edital naqueles termos e pela aprovação do critério de transição, que define que o número de cotistas, de vagas reservadas a cotistas, será definida de acordo com o perfil dos inscritos naquele curso. Isso está no edital, eu ainda obviamente revisei esse item e durante a reunião insisti na questão do piso de 55% para evitar que essa avaliação dos inscritos incidisse no número menor do que o mínimo de entrada. E eu concordo com a nota, acho que não vejo nenhum problema, mas, repito, a nossa resolução que regulamenta a CEPAF é uma resolução que não deixa claro esse papel mais geral da CEPAF em relação às políticas afirmativas em geral. Deixa muito claro em relação aos editais da PROCIS, a recursos, inclusive. Por isso que a gente, inclusive, traz os recursos e publicação de editais específicos de bolsas e auxílios já foram votados aqui, e quando não foram submetidos, foi corretamente questionado esse equívoco e corrigido posteriormente. Então, acho que a nossa tarefa é continuar atuando, continuar revisando nossas resoluções para melhorar as nossas atribuições, mas lembrando, nossas resoluções são aprovadas no Consune. Então, a gente propõe uma resolução, o Consune é que decide se aquela resolução vai ser aprovada ou não. Portanto, não depende só de nós, mas acho que a gente pode fazer nosso trabalho propondo essas alterações que deixem mais evidentes as nossas atribuições. Mais alguém quer falar sobre essa questão ou a gente pode voltar à análise da Resolução 7? Também eles podem falar. Onde está? Eu não estou conseguindo ler a parte. Está em cima? Eu gostaria de saber qual é o documento do perfil de egresso. Eu não sei qual é o documento. Na verdade, a questão do perfil de egresso, pelo que eu entendi, era analisar quantos candidatos se inscreveram naquele processo seletivo que são cotistas e que são não cotistas. Era esse o sentido do perfil do egresso. Então, não é que existe uma definição do perfil do egresso. O que foi debatido, e isso aconteceu no edital 36 também, é que, para efeitos daquele edital, valeria o perfil de candidatos. Então, se você teve 60% de candidatos cotistas e 40% de candidatos não cotistas, essa seria a cota adotada. Isso foi feito no edital 36, aprovado no Consune, e foi proposto ser feito novamente nesse edital. E foi aprovado. Eu particularmente acho a ideia legítima, quero registrar aqui, acho legítima a questão de uma regra de transição até a última turma que a resolução não tinha sido aprovada, mas isso não está na nossa resolução. A resolução que está vigente, ou seja, que a gente está avaliando aqui agora, prevê a aplicação de 75%. Então, durante a reunião, o que eu falei era preciso consultar a própria CEPAF sobre qual interpretação ela dava à resolução que ela mesma criou. E não foi autorizado esse novo tempo, houve insistência quanto à necessidade de aprovar o edital naquela reunião e aprovar já naquela reunião a aplicação disso que a gente está chamando de perfil de egresso, mas na verdade é perfil dos candidatos àquelas vagas no determinado curso. Então,
para o curso X, se houver mais candidatos do que vaga, avalia-se quantos desses se autodeclararam cotistas e depois vão ter que comprovar que são, e quantos aqueles se declararam para concorrer na ampla concorrência. E isso definiria a reserva de vagas de cotas. Então, isso pode dar mais que 75, pode dar menos 75, e inclusive poderia dar menos que 50, que é o que a lei estabelece. E aí eu insisti que não poderia ser menos 50, porque a lei é muito clara, não pode ser nunca menos do que 50, e que não deveria ser menos que 55, porque foi a cota aplicada no ingresso. Isso, pelo menos, foi aprovado e está no edital, de que essa conta que vai ser feita após a inscrição não permita que a porcentagem a ser aplicada seja menor que 55. Eu acredito, inclusive, que essa porcentagem, no último edital, ela foi de em torno de 65. Eu acredito que ela vai ficar, de novo, mais ou menos nesse patamar. Mas a gente só tem como saber isso depois de terminar as inscrições. Mais alguém quer falar? Tamires fez outro questionamento pelo chat. Outra questão que eu peço esclarecimento é quanto a uma resolução específica para a medicina, onde se tem a possibilidade do percentual de ser de acordo com o perfil de egresso. Eu gostaria de saber se essa resolução é verdadeira, pois se for, não existe lei que aprova uma outra resolução que diminui uma já aprovada. Quem tiver com o microfone, lê, por favor. Isso não, aí Moisés fala, isso não aconteceu no edital passado, porque muitos alunos cotistas ficaram de fora. Isso não foi aplicado. Na prática, não aconteceu. Seria um sonho ter verdadeiramente 65% de cotista. Bom, sobre essa resolução da medicina, eu confesso que eu não sei de qual resolução é, não vou lembrar aqui agora, teria que avaliar isso depois. Sobre essa questão de teve 65 ou não, o edital 36 foi todo mal escrito também, tinha uma série de furos, mas o que foi aplicado foi, avaliou os inscritos e aquilo gerou uma conta que definiu a reserva de vagas. Eu não lembro agora exatamente, mas eu acho que foi 65-35, a porcentagem verificada após a inscrição. Esse é o mesmo mecanismo que vai ser adotado agora. Após a inscrição, vão se verificar quantos candidatos às vagas daquele curso, isso deve acontecer basicamente na medicina, são cotistas e quantos não são. Detalhe, a turma de 2015 não teve ingressos do CUNE. E é o ingresso do CUNE, daqueles alunos egressos do CUNE que entram no BEI de saúde, que acaba elevando a porcentagem de cotistas dentro da turma. O que aconteceu, por exemplo, na primeira turma. Na primeira turma você tinha 55 de cotistas, na matrícula SISU. No decorrer do processo, a evasão fechou que essa porcentagem caísse para 50%, mas com a chegada dos alunos egressos do CUNE ao BEI de saúde, essa porcentagem subiu e acabou dando nesse resultado aí de 65%. Esse ano, há o risco de ter até menos 55%, porque você pode ter, e geralmente acontece, uma evasão maior entre cotistas. Então, a insistência minha em que o piso de 55 fosse respeitado, porque essa foi a entrada, era exatamente para não correr risco que essa interpretação de que vale o perfil dos candidatos causasse um prejuízo ainda maior ao que já vem sendo aplicado pelo 55. Então, repito, eu sou favorável ao critério de transição, acho que ele poderia ter sido estabelecido já na resolução 7, não foi estabelecido, cita a necessidade, mas não estabelece como funciona. Na minha proposta de minuta tem uma referência a essa questão, a gente vai chegar lá na hora que for analisar a resolução, mas hoje o que está valendo foi o que foi aprovado no Consune. Então, concordo com a nota, concordo com a ideia de que deveria ter sido consultado, não tenho nenhuma divergência quanto a isso, mas, infelizmente, eu fui voto vencido e eu, portanto, não tenho mais o que acrescentar sobre essa temática. Peço, portanto, que a gente possa avançar na análise da resolução. Aliás, quanto mais a gente puder acelerar a análise dessa resolução, melhor para o próprio processo, porque aí, como o edital faz referência à resolução 7, a maneira como ela estiver funcionando no momento do processo seletivo ocorrer é a que vai valer. Mais alguém quer se pronunciar sobre esse assunto? Rosângela, em 2015, não houve seleção para os CUNEs, então eu estou entendendo que na turma 2015 pode ter alunos egressos do CUNE que tenham migrado, mas oriundos da turma de 2014. Como em 2015 foram 2 turmas de entrada via SISU, uma tarde e uma noite, eu desconfio que há a possibilidade de a gente ter um número maior de cotistas, quer dizer, um número menor de cotistas do que o número de ampla concorrência, por conta da histórica evasão ser maior entre cotistas. Então, é só uma especulação aqui teórica. A gente só vai saber disso quando tiver a inscrição finalizada.
Bom, eu também concordo que a universidade que se diz inclusiva não é. Aliás, desde o início ela se diz inclusiva, adora usar essa expressão, a universidade popular inclusiva, e na verdade ela nunca foi. Eu nunca me caí nesse erro de ficar defendendo a FSB como se fosse uma universidade inclusiva, porque para ser inclusiva depende de muita coisa, não depende só de uma palavra bonita no plano orientador, ou até de resoluções como essa. Ela precisa de muito mais do que isso para ser inclusiva. Então, eu só quero deixar claro aqui que eu não me iludo com esse chavão de universidade inclusiva, já deixei isso claro em vários momentos, e, portanto, sigamos tentando fazê-la se tornar inclusiva por meio da qualificação das nossas políticas afirmativas. Aliás, a revisão da resolução, espero, possa cumprir esse papel. Podemos avançar, então? Não, na verdade, quem escreveu aqui fui eu, né? Porque nós tivemos alunos do CUNE que integralizaram e migraram para o segundo ciclo. Mas a Rosângela está aqui me explicando que eles assumiram, pegaram as vagas supranumerárias, né? Para indígena. Alemácio. Deixa eu explicar de novo. Todo ano há uma seleção para a CUNE e uma seleção para a SISU. Quando o aluno termina a ABI, ele pode migrar para qualquer um dos 9 cursos que o FSB tem. E, a cada ano, é publicado um edital que abre um número X de vagas para a UBI de saúde. Até o ano passado, esse número poderia ser exatamente o mesmo número de vagas que foram aprovadas no SISU. Então, a turma de 2014, além dos 90 alunos que foram aprovados no SISU, poderia ter mais 90 alunos egressos do CUNE. Na sua maioria, alunos cotistas, já que o CUNE aplica a cota de 85%. Não tivemos 90 novos alunos oriundos do CUNE, né, do ABI, mas tivemos um número significativo e esse número alterou a proporção na turma pós-edital de migração interna de cotistas e não cotistas, fazendo com que, ao final, no resultado do processo seletivo, isso tenha gerado aquela conta de 65 e 35 entre os candidatos. O que eu estou tentando especular é como o fato de que em 2015 não houve edital para CUNE, nós só publicamos edital para seleção de CUNE em 2014, em 2016, 2017. O número de egressos do CUNE que entraram no BI de saúde, por exemplo, é bem menor do que o número que entrou em 2014, o que provavelmente pode reduzir, sim, a porcentagem de cotistas entre o conjunto de candidatos. Então, é só uma especulação do quadro que a gente tem. Então, ou seja, haveria até o risco de um número menor que 55%. Mas, repito, a gente só vai saber disso após a inscrição. Sigamos então, gente? Vamos então voltar ao edital. Você abre, por favor. É o braço mesmo que está doendo, porque esse microfone é pesado demais. Vamos abrir novamente. Vocês estão vendo, gente? Ok, todo mundo vendo, vamos lá. Então, lembrando, nós já vimos aprovado o artigo 1º, foi feita uma nova alteração, como foi definido na última reunião, que haveria essa possibilidade de retomar caso alguém localizasse algum erro. Então, a pontuação de Letícia já permitiu-lhe melhorar a definição do artigo 1º. Bom, vamos então avançar agora para o artigo 2º, que faz parte do capítulo 1. Então, eu vou ler o artigo 2º, na sequência eu paro e pergunto se há destaque. Eu peço que vocês declarem o destaque no microfone, porque a gente não está vendo vocês, só está vendo a tela. E havendo destaque, a gente abre para a pessoa que propôs o destaque apresentar a sugestão de alteração do artigo como está proposto, e a gente vota a alteração ou não, ok? Tá, Neymar está lembrando aqui que a gente vai conseguir ver o chat. Então, se alguém... se alguém vê que alguém colocou no chat destaque, por favor, no microfone avise para a gente saber que houve destaque. Então, além da própria pessoa fazer o destaque, se perceber que alguém colocou no chat o destaque ao item, que fale no microfone para que a gente saiba que há um destaque e possa parar a leitura do artigo. Então, vamos lá. Capítulo 1, das ações afirmativas de acesso aos cursos de graduação. Artigo 2º. A proporção a que se refere o caput desse artigo não será menor que 75% das vagas oferecidas pelos bacharelados interdisciplinares e pelos cursos profissionalizantes de segundo ciclo.
Parágrafo único. Para as vagas dos colégios universitários e licenciaturas interdisciplinares, a proporção a ser aplicada não será menor que 85% das vagas oferecidas pelo respectivo curso. Algum destaque a esse item? Então, podemos considerar aprovado o item e avançar, né? Vou passar aqui para Neymar. Então, aqui. Ele fala de caput, só que é o próprio caput ali, é a minha dúvida. Ele fala assim, a proporção a que se refere o caput desse artigo. Do artigo anterior, né, no caso. Nesse caso, o caput é a definição do capítulo. Então, se o capítulo é das ações afirmativas de acesso aos cursos de graduação, o artigo define qual é a porcentagem para os cursos de graduação. Lembrando que essa nova proposta de resolução que eu apresentei busca ampliar o escopo da resolução para todos os cursos de graduação. A versão anteriormente que está vigente apenas se referia aos cursos de segundo ciclo. Como o Consune definiu em reunião aplicar os 75% na entrada na turma de 2018, houve a necessidade da gente unificar a resolução para os cursos de primeiro e de segundo ciclo. Então, esses itens que já são óbvios, que já vinha sendo aplicado na universidade, por exemplo, os 85% nos CUNES e nas LIs, e os 75% passou a ser aplicado desde 2018, eu trouxe ele para dentro da resolução, para que fique instituído que as nossas ações afirmativas para todos os cursos de graduação seguem esse modelo que está explícito no artigo 2º. Podemos considerar, então, aprovado. Caso alguém discorde, se manifeste em áudio. Senão, a gente parte para o artigo 3º e considera aprovado o artigo 2º. Bom, estou entendendo, então, que a gente aprovou o artigo 2º com a formulação que está apresentada na tela. Artigo 3º. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas estabelecidas pela Política de Ações Afirmativas para os processos seletivos aos cursos de graduação de primeiro e segundo ciclo da FSB deverão fazer a sua opção no ato de inscrição nos processos seletivos próprios da FSB por uma das seguintes modalidades. Aí aqui há a reprodução das modalidades como são adotadas na lei de cotas. Eu vou ler, mas são todas as modalidades exatamente igual como aparece na lei de cotas. L1, candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas. Lei 12.000, alterada pela Lei 13.000. L2, candidatos a declarados pretos, pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas. Lei 12.000, alterada pela Lei 13.000. L5, candidatos que, independentemente da renda, Portaria Normativa número 18, artigo 14, Portaria Normativa número 18 de 2012, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, Lei 12.000, alterada pela Lei 13.000. L6, candidatos ao declarados pretos, pardos ou indígenas que, independente da renda, artigo 14, item 2, Portaria Normativa número 18 de 2012, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, Lei 12.000, alterada pela Lei 13.000. L9, candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Lei 12.000, alterada pela Lei 13.000. L10, candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Lei número 12.000, alterada pela Lei número 13.000. L13, candidatos com deficiência que, independentemente da renda, Portaria Normativa número 18 de 2012, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, Lei 2.000, alterada pela Lei 13.000. L14, candidatos com deficiência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que, independentemente da renda, artigo 14, item 2, Portaria Normativa número 18 de 2012, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, Lei número 12.000, alterada pela Lei número 13.000. Lembrando que a atual L5 e L6 eram as antigas L3 e L4, que não sei por que cargas d'água o MEC mudou e deu esses números. Até hoje eu não entendi por que foi criada essa numeração, mas aqui eu copiei exatamente a forma como os últimos processos SISU têm adotado. Então, essa, portanto, é as definições que têm sido unificadas para essas categorias. Mais uma informação importante é que a criação das categorias que envolvem pessoas com deficiência são espelhadas nas outras categorias já existentes, o que inclusive determina, pela própria lei de cotas, que a vaga não ocupada
por determinada categoria que envolve deficiência, é automaticamente transferida para a categoria a qual ela se espelha. Então, isso também é tudo definido por lei, não precisaria nem, portanto, aparecer na nossa resolução. Algum destaque a esse artigo 3º? Tamires, há um item sobre isso na resolução, sobre essa questão da verificação. Chegando lá, a gente vai poder discutir. Mas está previsto isso lá. Mas tem um detalhamento específico. Vamos lá? Então, consideramos aprovado o artigo 3º. Artigo 4º. As respectivas definições de escola pública, pessoa com deficiência, renda familiar per capita e autodeclaração étnico-racial são definidas pela legislação em vigor que normatiza as ações afirmativas, sendo resguardado ao FSB o direito de adotar mecanismos complementares de avaliação e verificação da documentação apresentada. Parágrafo 1º. Os candidatos classificados na reserva de vagas previstas nas categorias de concorrência L1, L2, L9 e L10 deverão comprovar essa condição mediante a apresentação de documentos comprobatórios e validação de declaração de renda por comissão especificamente constituída para esse fim, nomeada em portaria pelos respectivos IACs e centros de formação e homologada pela Comissão de Políticas Afirmativas, CEPAF, do FSB. Parágrafo 2º. A porcentagem de que tratam as faixas L2, L6, L10 e L14 deverá representar a proporção de pretos, pardos e indígenas da população do sul e extremo sul da Bahia, conforme o último censo do IBGE. Como referência, será utilizado a média aritmética simples dos dados sociodemográficos dos 48 municípios que se encontram na área de abrangência da UFSB. Parágrafo 3º. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º do Decreto número 7.824/2012, alterada pelo Decreto número 9.034/2017, e com o artigo 11, parágrafo único da Portaria MEC 12 de 2012, 18 de 2012, sempre que a aplicação dos percentuais da reserva de vagas implicar resultados com decimais, será adotado em cada etapa do cálculo o número interior e imediatamente superior. Parágrafo 4º. As regras para a comprovação de renda de percurso na escola pública no ato da matrícula serão regulamentadas em edital específico de seleção publicado pela PROGEAC ou pelos respectivos centros de formação, sem prejuízo do estabelecido na legislação em vigor. Parágrafo 5º. A ou estudante poderá recorrer da decisão da Comissão de Validação de Renda, impetrando o recurso à CEPAF, tendo como instância recursal o Conselho Universitário. Voltemos, então, ao artigo 4º. Volta para o comecinho, para a gente ver se tem destaque. Professor Sandro, Pode falar, Letícia. só no artigo 4º só muda um trechinho, está escrito assim, as respectivas definições de nananana são definidas com meio pleonasmo, substituem-se segundo definidas por, sei lá, estabelecidas, determinadas. Tá, entendi. Então, vou ler aqui de novo. As respectivas definições de escola pública, pessoa com deficiência, renda familiar per capita e autodeclaração étnico-raciais são definidas. Então, a gente substitui por são estabelecidas pela legislação em vigor que normatiza as ações afirmativas. Esse sendo resguardado foi um aspecto que eu incorporei para nos dar o direito de adotar mecanismos próprios e complementares de avaliação. Várias universidades têm adotado mecanismos próprios de avaliação e o artigo 4º resguarda o nosso direito de fazer isso, ainda que as definições sejam feitas por legislação, então era preciso reiterar esse aspecto. Então, fizemos uma alteração sugerida por Letícia. Mais algum item, algum destaque ao artigo e aos seus parágrafos? Podemos, então, considerar aprovado o artigo 4º. É o 4º mesmo, né, que a gente estava? Então, aprovado o artigo 4º. Vamos avançar para o artigo 5º. Aos candidatos, egressas, egressos. Para trazer aqui. Oi? Temos uma questão. Tá, passa a palavra. O professor Sandro, com relação à criação da comissão de verificação para a faixa L2, L6, cadê? Quem tirou?
E as as que têm relação raciais, cadê a comissão? Aí não ficou claro que vai constituir a comissão de verificação. Tá claro que vai ter uma comissão que vai avaliar a documentação, mas que vai ter uma comissão de verificação com relação aos candidatos que pleitearem as vagas raciais, não achei que ficou claro, não. Porque ficou definido naquela nota que nós publicamos na CEPAP, na época das denúncias, que nós iríamos nos debruçar para instituir essa comissão de verificação, que fará, inclusive, a avaliação das pessoas que se autodeclararem pretos pardos, através passar por essa comissão de verificação, desde o processo SISU de matrícula. Todos os processos seletivos na universidade, de matrícula. Rosângela, o edital tem mais adiante alguns itens que fazem referência a essa comissão. Mas se você quiser fazer uma proposta de alteração do artigo, fica à vontade. Então, coloca a ser verificado pela comissão e aí reporta ao artigo que vai explicitar qual é a comissão, como ela é formada. Né? Se quiser, já tem lá na frente, tem que citar como descrita, né, a comissão de verificação formada como descrita no artigo tal. Ô, professor, porque ficar estabelecidas pela legislação em vigor, nós vamos parar na barreira da autodeclaração, que a legislação em vigor do MEC, ela está lá simplesmente pautada na autodeclaração. Se a gente colocar que a autodeclaração étnico-racial são estabelecidas pela legislação em vigor, que normatiza as ações, são pautadas pela autodeclaração, que é o que nós estamos enfrentando sérios problemas aqui, e outras universidades também estão enfrentando, e estão modificando, estão acrescentando novas formas de atuação com relação ao candidato, à candidata que se autodeclara. A gente já tem comissão de verificação nas outras universidades federais da Bahia, né? Na UFBA, na UFRB. A gente tem que seguir essa mesma linha. Bom, Rosângela, primeiro a gente precisa dizer o que está estabelecido na lei. Por mais que a gente queira adotar determinado mecanismo, a gente não pode ignorar o que está estabelecido na lei. O que eu procurei colocar é deixar claro que a definição é feita em lei, mas que a UFSB tem o direito de adotar mecanismos complementares de avaliação e verificação da documentação apresentada. Então, a UFSB pode sim criar mecanismos complementares. Ela não pode questionar a definição que está estabelecida na lei, mas ela pode criar mecanismos, e isso é o que tem sido adotado pelas universidades. Ela tem criado mecanismos complementares àquilo que a lei estabelece. Mais abaixo fala da comissão de verificação. Então, assim, minha sugestão é manter a atual formulação e mais abaixo, quando fala do item da comissão de verificação, a gente vai ter essa questão registrada. Mas se você discorda, eu sugiro que você faça uma proposta de formulação ao texto. Concordo, professor. Então, podemos deixar desse jeito, mais adiante fala sobre a comissão de verificação. Mas o artigo 4º incorpora o direito resguardado ao FSB de adotar mecanismos complementares de avaliação e verificação da documentação apresentada. Documentação essa em referente a tudo. Lembremos que a autodeclaração é feita por meio de um documento. É um documento que a pessoa assina e se autodeclara. Então, se a gente está resguardando o direito a verificar o documento, isso abre a possibilidade que uma comissão de verificação analise o documento e defina se aquele documento é verdadeiro ou não. Mas a existência do documento, da autodeclaração assinada, como está estabelecida na lei, ela não pode ser alterada. Então, a gente não elimina o documento e cria um outro mecanismo. A gente acrescenta, você mantém o documento, que é a autodeclaração, mas você cria um mecanismo que avalia o documento. Inclusive, essa interpretação de autodeclaração, eu consultei alguns juristas, que coisa chique, consultei amigos advogados, e todos eles me reforçaram a ideia de que toda autodeclaração, ela é considerada como válida, porém ela não tem um fim em si mesmo. Qualquer declaração pode ser questionada juridicamente. Então, se você tem um mecanismo que questiona essa declaração, isso abre a possibilidade de que aquela declaração possa ser negada dentro do devido processo. Então, a gente reconhece que a pessoa se autodeclara, mas há o resguardo ao direito de que aquela autodeclaração possa ser considerada falsa. Então, para que isso seja considerada falsa, é preciso ter um mecanismo que seja legítimo, que seja reconhecido e que esteja explícito nas normas. Então, mais abaixo eu falo dessa comissão de verificação.
A única coisa que eu não me dei a ousadia de fazer era definir o funcionamento dessa comissão. E na minha proposta, que está mais abaixo, eu cito que caberá uma normativa complementar definindo o regimento de funcionamento dessa comissão. Mas na proposta que eu fiz, prevê a existência da comissão de verificação da autodeclaração. No caso da declaração de renda, o que eu estou propondo aí é que a gente mantenha o atual mecanismo. Qual é o atual mecanismo? Existe uma comissão nomeada localmente pelos IACs, que geralmente é composta por servidores técnicos das SECADs, que recebe a documentação e que analisa e atesta a documentação. Eu acharia um equívoco trazer toda essa documentação para a CEPAF avaliar. Agora, por outro lado, eu acho que a CEPAF precisa acompanhar essas comissões por meio de uma homologação dela. Se ela tiver alguma razão de não homologar a comissão proposta pelo IAC, ela está resguardado o direito da CEPAF incidir sobre essa comissão. Mas eu achei mais prudente manter a comissão de análise da documentação de renda, que é uma análise técnica, feita como ela é feita hoje, localmente, em cada SECAD, por comissão constituída e nomeada pelos IACs, e eu acrescentei centros de formação, nos casos específicos da verificação de estudantes para o segundo ciclo. Então, acho que essa formulação, ela nos dá um pouco mais de segurança e dá até mais, define melhor a atribuição da CEPAF no caso desse item da declaração de renda. Mas a declaração étnico-racial está mais abaixo. Inclusive, a gente anunciou aqui anteriormente que pretendia fazer um mini curso sobre verificação de cotas, e a gente conseguiu o contato de uma professora, só confirmar que é Ana Carla, do IFE de Barreira. Não é Barreira? Enfim, eu não estou aqui localizando, mas a gente conseguiu o contato de uma professora, realizou o convite, ela confirmou a possibilidade de fazer esse mini curso aqui voltado para os membros da CEPAF no dia 8 de maio, era a única data que ela tinha disponível. Então, essa professora ela vai vir para cá, para o UFSB, e a gente vai mandar o convite para os membros da CEPAF, vai abrir 20 vagas para a comunidade acadêmica por campus. Esse mini curso ele vai ser transmitido. Né? Então, a gente, a partir dessa experiência dessa professora, que já tem experiência em bancas, ela participou de uma mesa similar a essa no Fórum Social, foi daí que a gente fez essa aproximação com ela, nossa servidora Kise, e participou desse espaço no Fórum Social Mundial e estabeleceu contato com essa professora, e nos informou que ela tem experiência em várias bancas, em bancas de verificação de concursos, né, para técnicos administrativos. A gente sabe que no caso de graduação tem um outro viés, mas ela vai trazer essa experiência para compartilhar com a gente, justamente que a partir daí a gente possa refletir e pensar quais vão ser os instrumentos que a gente vai adotar para a verificação das cotas aqui na UFSB. Então, a gente podemos aprovar o artigo 4º com a atual formulação. E óbvio, né, se no item que fala da comissão de verificação a gente achar ele insuficiente, preferir que no item do artigo 4º ele possa ter uma outra formulação, a gente pode voltar. Aliás, a gente tem adotado esse mecanismo de poder voltar. Enquanto a gente não exaurir a aprovação da resolução, a gente vai ter sempre a possibilidade de retornar artigos anteriores já aprovados. Claro que depois que a gente finalizar a aprovação, esse tipo de alteração já vai ser mais complicado, a não ser que haja uma pauta específica para isso. Professora Ana Carla, do IFE de Ceabra. É a professora que nós convidamos para fazer o minicurso. Em breve a gente vai divulgar o minicurso. O minicurso é voltado para os membros da CEPAF, mas a gente vai abrir vagas também do minicurso para outras pessoas interessadas. A ideia é qualificar a discussão. A gente teve agora também na UFRB, acompanhando a comissão, a subcomissão para o restaurante universitário, e na oportunidade a gente também conversou com a pró-reitora, e ela nos passou alguns documentos sobre o mecanismo adotado pela UFRB, que me parece é uma referência importante a ser adotado. Lembro, inclusive, de Tamires ter citado a resolução, o modelo da UFRB em reuniões anteriores. E, portanto, eu também estou cada dia mais animado com o modelo deles lá, acho que pode ser uma boa referência. Vamos avançar, então, né? Artigo 5º. Aos candidatos
egressas de escola pública pertencentes a minorias sociais, políticas e sexuais, como os povos indígenas aldeados, os povos de comunidades remanescentes de quilombos ou comunidades identitárias tradicionais, os povos de origem cigana, as pessoas transexuais, travestis e transgêneros, serão destinadas vagas supranumerárias para ingresso nos cursos de graduação de primeiro ciclo, a serem preenchidas por aqueles candidatos que melhor se classificarem no processo seletivo. Parágrafo 1º. As vagas supranumerárias serão no número de uma vaga por curso, turno campus de primeiro ciclo da FSB, podendo ser ampliada por decisão do colégio universitário. Artigo 2º. Nos colégios universitários de Ilhéus, Santa Cruz de Cabral e em novos colégios universitários a serem instalados em cidades com grande concentração de povos indígenas, as vagas supranumerárias para indígenas aldeados serão no número de 5 vagas em cada colégio universitário. Destaque esse item. Eu vou fazer um comentário sobre essa questão da concepção de vaga supranumerária, porque isso tem gerado ainda muita dúvida e eu tenho feito um esforço grande para poder construir uma definição sobre isso. Bom, eu entendo que existem duas categorias de ações afirmativas. Uma se chama cota, reserva de vaga, que significa a existência de, no sistema de cotas, reserva de vagas dentro do conjunto das vagas previstas para aquele local, para determinados segmentos. Até então, nós temos adotado o mecanismo da cota da lei de cotas, que são 12 categorias. Além das cotas, a gente pode adotar, e eu estou propondo essa definição, o mecanismo de vaga supranumerária. O que eu estou entendendo como vaga supranumerária? É aquela vaga que é criada para garantir a representatividade de um determinado segmento entre o conjunto de aprovados. Então, como foi definido no edital 36, né, e acho que na própria resolução 7 está relativamente claro isso, a vaga supranumerária não é uma vaga extra a priori, ela é criada se houver candidatos daquela categoria. Então, por exemplo, na seleção para medicina da turma de 2014, houve um candidato apenas indígena, a vaga supranumerária foi criada e ele foi aprovado. No caso de estudantes egressos de CUNE, já haviam estudantes aprovados, entre o conjunto de estudantes aprovados nas 80 vagas, que eram egressos de CUNE. Portanto, isso tornava desnecessária a criação da vaga supranumerária. Então, a vaga supranumerária ela é criada quando o segmento não está representado. É diferente da reserva de vagas. Então, esse é o tipo de definição que eu estou propondo para que a gente entenda a diferença entre reserva de vagas e vaga supranumerária. A vaga supranumerária é feita para garantir a representação mínima. Se a representação mínima não estiver garantida, você cria a vaga extra. Se a representação mínima estiver garantida, a vaga extra se torna desnecessário. Até porque nós não podemos sair criando vaga extra e desconsiderando com isso as autorizações legais que são dadas para o número de vagas para cada curso. Isso é definido legalmente pelo MEC, né? E também leva em consideração a capacidade estrutural e operacional de cada unidade dessa para receber o número X de alunos. Então, feito o esclarecimento, eu pergunto se tem algum destaque, e feito o destaque que apresente uma proposta alternativa de formulação para o item. Tamires, a questão do número de vagas, a gente está, eu pelo menos considerei isso na hora de propor, a capacidade operacional do CUNE. Então, por exemplo, um número muito maior pode implicar no tamanho da sala de aula, na quantidade de professores. Isso eu acabei levando em consideração. No caso do CUNE de Ilhéus, eu acabei não incorporando, mas eu concordo que ele deveria aparecer ali. Eu citei Cabral e Ilhéus, mas eu, por exemplo, não citei o CUNE de Itamaraju, que me parece que tem uma porcentagem maior. A gente poderia incluir ali também, no caso específico dos indígenas. O que eu acho que a gente tem que avançar é na possibilidade de dividir as vagas do PPI, separar as vagas do PPI e garantir as vagas específicas de indígenas dentro da reserva de vagas e não como vaga supranumerária. Bom, a definição vaga supranumerária, eu estou apresentando a minha proposição, de minha interpretação na proposta de resolução. Eu, portanto, abro a palavra para que as pessoas façam proposições diferentes.
Então, gente, algum destaque ao item, alguma proposta de alteração? Eu queria voltar lá ao texto, eu queria fazer uma proposta onde fala nos colégios universitários de Ilhéus e Santa Cruz de Cabralha e novos colégios a serem instalados em cidades com grande concentração. Acho que a gente já poderia incluir ali Ibicaraí e Itamaraju, porque depois que eu fiz essa proposta, eu conversando com os estudantes indígenas, eles destacaram a questão de Ibicaraí por conta dos Pataxós de Itaju do Colônia, e no caso do de Itamaraju, por conta das comunidades pataxós que são mais próximas do Cunha Itamaraju. Então, eu acho que para essa ampliação das supranumerárias para indígenas, nesse segmento seria importante. Então, repetindo, a vaga supranumerária, ela pode ampliar em até 5, desde que não tenham 5 aprovados entre os já aprovados, né? 5 do segmento entre os já aprovados. A reserva de vagas interna que precisa também ser alterada. Então, eu proponho que a gente caminhe na direção de dividir o PPI e garantir as vagas reservadas, portanto, para cada segmento. Portanto, torna até desnecessária a criação da supranumerária, já que a vaga reservada já vai ser garantida dentro da própria cota, né, da própria lei de cotas. Pessoal, o nosso entendimento aqui também é diferente, Sandro. A gente entende que as vagas supranumerárias, elas são importantes como uma ação da universidade para fortalecer as cotas, né? E não para trazer representantes que já não estão presentes nas cotas. São vagas a mais, é uma política da própria universidade, né? Então, essas vagas supranumerárias a gente deve trabalhar com o maior número possível, que são 5, né, já decidido, não é isso? Não só nos CUNES. De onde tem indígena e que não vota. Aonde tem indígena. Então, eu vou repetir meu entendimento, para a gente tentar avançar nessa discussão. Vagas a mais, elas podem ser criadas dentro do limite de autorização que o MEC faz. Então, por exemplo, a gente tem, hoje são 35 vagas em cada CUNE. A capacidade operacional do CUNE pode ser maior que 35, então, portanto, a gente pode ofertar mais vagas do que 35. A autorização do MEC permite ofertar mais que 35? No nosso caso específico da BI, permite, porque existe uma autorização prévia do MEC para um número muito maior de vagas para a BI do que a gente tem utilizado nos últimos anos. Então, se a gente quer ampliar o número de vagas, a gente amplia o número de vagas regulares. E usa o conceito de vaga supranumerária apenas para garantir que, caso dentro das vagas regulares, aquele segmento não teve a representação mínima estabelecida, seja criada uma vaga extra, e aí, portanto, independente da nota mínima estabelecida para os aprovados, essa vaga extra garanta a representação. Então, você não cria a priori a ampliação da vaga extra, a não ser que haja necessidade, mas você pode ampliar o número de vagas e, portanto, criar subdivisões internas para os segmentos dentro da própria reserva de vagas. Então, eu só estou apenas propondo uma separação no entendimento. Vaga supranumerária, como o próprio nome, eu acredito que recomenda, é aquela vaga que é criada, além das numerárias, por uma determinada razão, e vagas regulares, as vagas numerárias, são aquelas que já aparecem no edital. Então, acho que a gente tem que avançar assim. Em vez de ter só 35 vagas no CUNE de Ilhéus, a gente ter 45. E dessas 45, 10 serem reservadas para indígenas. Então, não é vaga supranumerária. É cota para indígenas dentro do CUNE de Ilhéus. E a vaga supranumerária é só para o caso de se um número X de membros daquela comunidade não for aprovado, aí você garante a inclusão por meio da vaga supranumerária. Então, é apenas uma mudança de entendimento para evitar essa confusão de que a vaga supranumerária é uma vaga a mais. É só aumentar o número de vagas regulares. Então, é essa a proposta que eu estou fazendo. A gente amplia o número de vagas regulares, garante dentro das vagas regulares a cota específica do segmento e a supranumerária é criada para garantir, caso entre as regulares aquele segmento não esteja representado, que seja criada a vaga extra, portanto, não tirando o direito daqueles que foram aprovados pelo mérito ou pela cota pré-estabelecida, seja criada uma vaga extra para trazer esse segmento e contribuir, portanto, com a diversidade da turma e com a representatividade daquele segmento. Então, essa é a tentativa que eu estou tentando, e de fato, dá um trabalho fazer isso, porque eu, desde o início, acho que essas definições não ficam claras, elas não aparecem em nenhuma resolução, elas são usadas as expressões sem nenhuma clareza, e eu tentei construir uma definição que separe reserva de vagas e supranumerária. Então, óbvio que é a minha proposta, a minha interpretação, eu acho que é legítimo que hajam outras interpretações. Fabiano, em nenhum momento eu disse que não seria aqui que seria definido. Em nenhum momento eu falei isso.
Eu falei que essa é a minha proposta, a minuta é uma proposta e eu estou apresentando a minha proposta de interpretação. É óbvio que é aqui que vai ser definido, e aquilo que for definido aqui vai ser o que vai constar na resolução. Então, a minha proposta é que, havendo divergência da minha definição de vaga supernumerária, que seja apresentada uma outra definição e a gente vota. Acho que é isso mesmo, vai ser definido aqui. Então, não estou dizendo que é a minha vontade, eu estou apresentando a minha proposta. Então, eu peço que, por favor, não reinterprete o que eu falei. Eu me dei o trabalho na condição de pró-reitor de apresentar uma proposta. E estou fazendo isso, estou tentando explicar a razão pela qual eu estou construindo essa proposta. Então, não é para tirar direito nenhum, pelo contrário, eu estou querendo que a gente garanta a vaga supernumerária para garantir a representação do segmento e que a gente garanta a divisão interna da reserva de vagas dentro da própria vaga regular. Então, não ficar pensando na supernumerária. Dentro das regulares, tem que ter a vaga reservada para indígena, tem que ter a vaga reservada para quilombola. E é possível que tenha a vaga reservada para trans também. Apesar do caso de trans, a gente não ter dados censitários para orientar essa reserva. Mas a supernumerária é caso não tenha aprovados daquele segmento, portanto, na questão da nota, a gente possa criar a vaga extra. Então, ela não existe a priori, ela é criada caso o segmento não esteja representado e haja candidato não aprovado no processo regular que represente aquele segmento. Então, é uma tentativa de interpretação, eu fico à disposição para que apresentem outras proposições. Gente, eu vou ter que me ausentar da reunião agora, preciso resolver algumas coisas na rua. Beijo, tchau. Então, alguém tem a proposição de uma definição diferente? Podemos, então, votar o item? Ou a gente exclui o item, ou apresenta uma definição diferente? Repito, a minha intenção era deixar definido o que é vaga supernumerária e parar de usar uma expressão solta que não aparece em nenhuma resolução. Então, eu tentei separar reserva de vagas e vagas supernumerárias e construir uma definição para isso. Foi, de fato, compartilhado a minha proposição e eu aguardo aí que seja apresentada uma formulação diferente, caso haja divergência dessa proposta que eu estou fazendo. Eu acho que mais importante do que discutir sobre qual é a definição correta de vaga supranumerária, o que é correto, o que não é, acho que a gente tem que ter como foco mecanismos que incluam a maior quantidade de pessoas. Seja por vaga supranumerária, seja por divisão das vagas de PPIs, a gente tem que ser muito prático com relação a isso. Ficar nessa discussão de qual que é a definição correta ou qual é a definição errada, eu, Letícia, acho contraproducente. Então, eu não sei se seria interessante a gente, ao invés de ficar nessa discussão eterna, a gente tentar verificar a hipótese da divisão das vagas do PPI, que foi o que o professor Sandro havia sugerido. Então, eu acho que a gente já poderia fazer essa discussão agora. Não vamos deixar isso para amanhã. Vamos debater isso. Mesmo que a gente não consiga encerrar esse tema nessa reunião, apesar de eu entender a importância, mas vamos tentar debater, então, essa hipótese, ao invés de ficar nessa discussão sem fim. Também levantou a mão. Gente, é o seguinte, a gente está chegando ao teto, né? De fato, há uma divergência. Honestamente, eu me preocupo de que essa divergência seja apontada a priori e uma definição não se apresente. Eu estou esperando que as pessoas apresentem definições alternativas. A gente fez isso nos itens anteriores e, portanto, a gente poderia discutir as definições, né, textualmente, mas como a gente está chegando no teto da reunião, eu acredito que a gente não vai vencer essa discussão aqui, já que há divergência e a divergência é legítima. Então, como eu falei, meu entendimento a gente deve ter as vagas regulares e as vagas supranumerárias. Nas vagas regulares existem cotas, e nas vagas supranumerárias existe a garantia da representatividade de um determinado segmento. A gente tem que avançar na subdivisão das cotas, inclusive aplicando no SISU, coisa que nunca
foi feita, porque sempre há a argumentação de que é difícil negociar com o SISU para que altere a maneira da reserva. Eu odeio o sistema do PPI, acho péssimo, porque inclusive abre a fluidez do conceito de pardo e também acaba abrindo demais a concepção de indígena. Portanto, eu acredito que deveria ser dividido o PPI, acho que a gente tem autonomia legal para propor essa divisão. A resolução pode prever isso também. E agora, uma coisa é vaga reservada, vaga regular e a reserva interna da vaga, outra coisa é vaga suplementar. Eu estou tentando trabalhar o conceito de vaga suplementar enquanto aquela vaga que é criada caso o segmento não esteja representado entre as vagas regulares. Então, portanto, ela tem um outro papel. É só uma tentativa de diferenciar os dois termos. Eu acho ruim ficar usando a expressão vaga suplementar para ampliar a vaga, como é muito mais simples ampliar as vagas e fazer a subdivisão interna das vagas. Mas, repito, a gente não tem condições de finalizar isso aqui agora por conta do teto. Na próxima reunião a gente continua de onde a gente parou e eu acho que vai ser a oportunidade para que todos os colegas que divergiram da formulação apresentada possam trazer uma formulação alternativa na próxima reunião. Podemos, então, encerrar sem a aprovação desse último item, ficando para a próxima reunião, para que todos tenham tempo de apresentar proposições alternativas. Bom, a reunião ordinária ela é feita bimestralmente. As reuniões extraordinárias são convocadas à medida do calendário, né? Eu tenho feito a convocação com a máxima brevidade possível, mas, assim, tenho dificuldades também de fazer reunião toda semana, porque tem tido um conjunto muito significativo de tarefas aqui, e eu acho que a gente pode propor uma data aqui, e se eu, obviamente, não puder estar presente por outra atividade pré-estabelecida, eu tenho um suplente e ela me representa. Então, se alguém tiver uma sugestão de data, para que a gente volte à discussão, por favor, apresente. A gente nunca definiu o dia ideal da reunião ordinária. Reunião extraordinária, de fato, é difícil localizar o melhor dia da semana, considerando outras reuniões regulares. A possibilidade de bater com outras reuniões é sempre comum acontecer. Mas as reuniões ordinárias seria legal que a gente definisse um dia fixo para que todos os membros regulares da CEPAF não participassem de reuniões naquele dia. Então, a ideia da previsibilidade do dia. Normalmente, a gente fez as últimas nas sextas-feiras. Essas a gente acabou convocando para quinta por conta da urgência. Para evitar a perda da qualidade dessa discussão, né, sendo que tem pessoas que estão fazendo propostas diferentes de interpretação, eu recomendo que seja sugeridas datas pelas pessoas que pretendem apresentar uma outra proposta de texto por e-mail, né, replique por e-mail, para que a gente possa, tendo a concordância da maioria, marcar essa reunião de acordo com esta data, para evitar a perda da qualidade da discussão. E, assim, a questão dos calendários, gente, é muito difícil a gente não ter choques, né? Nós somos uma universidade multicampo, a gente tem diversas reuniões em várias esferas e não tem como ter o controle, né, de todas as reuniões que estão ocorrendo ao mesmo tempo na universidade. Então, assim, inevitavelmente alguém, em algum momento, vai ter um choque de reuniões. Claro que existem agendas que estão no site que a gente pode tentar evitar o choque de horários, por exemplo, com reuniões do Consune, essas reuniões que são publicizadas para toda a comunidade, né? A gente mesmo não tem acesso a todas as reuniões que estão ocorrendo no campus, em todos os campos ao mesmo tempo. Então, assim, sempre vai ocorrer. Então, assim, só nesse caso, né, que está tendo uma proposta divergente, que eu acho importante que essas pessoas que estão divergindo na proposta estejam presentes na próxima reunião também, né? Então, que essas pessoas apresentem datas que sejam condizentes com seus calendários, com suas agendas, para que a gente possa fazer uma reunião qualificada. Bom, então temos uma proposta de data. Então, a gente aguarda por e-mail recomendações de datas e a gente vê a contribuição de datas propostas pelas pessoas e apresenta a convocação da próxima reunião. Se possível, já na próxima semana, para não adiar muito essa discussão. Professor, pode ser segunda-feira? Já a próxima segunda? Sim. Acho difícil, muito em cima. Segunda é 30. Terça é 1º de maio. Sai de férias.
Eu estou só esperando a recomendação geral sobre como vai ser esse dia de trabalho. É difícil, né? Pois é, acho que segunda é muito em cima, até para que todo mundo possa ler a resolução, apresentar textualmente as sugestões de alteração. Peço, por favor, que todos avaliem com carinho a minha proposição. Não é nenhuma tentativa de alterar direitos, é apenas uma tentativa de dar definições a conceitos que a gente utiliza sem uma definição aparecer em uma resolução. Eu acho que o lugar de aparecer essa definição é nessa resolução. Eu tentei propor uma resolução. Então, na próxima reunião, tragam as proposições e a gente pode discutir e aprovar aqui. Quarta-feira é dia 2. Dia 13 eu já tenho uma reunião ampliada com o DCE sobre as ações de combate à transfobia. Então, dia 13 eu não ponho. 4, reunião com os decanos. Pode ser na outra segunda, gente? Que dia é a outra segunda? 7 de maio? Pode ser 7 de maio? Professor, vocês podem perceber que eu tenho sérias dificuldades aqui no CPF com relação à participação. Eu já tive muitas faltas desse quadrimestre, eu não tenho condição nenhuma de perder mais segunda ou terça-feira. Então, assim, sendo marcada para essas datas, o CPF vai acabar ficando sem representação, infelizmente. Suas aulas têm sido de manhã, né, Letícia? A gente podia fazer à tarde? Alguém tem impedimento à tarde? Não, é de manhã, segundas e terças. Ah, entendi. Então, tá. Então a gente tenta evitar o dia de segunda e terça. Vamos lá. Segunda é 7, quarta é 8. Não, a gente estava tentando. Então vamos. Acho que Moisés está sinalizando ali para tentar antecipar e não deixar para outra semana. A gente pode então fazer quarta, dia 2? Eu só lembro da reunião do dia 3 e do dia 4. Então, dia 2, de fato, não tenho nenhuma reunião de manhã, então eu posso participar. Não posso também. Não poderia ser na quinta ou na sexta, dia 3 ou 4? Você pode, Letícia? Porque à tarde tem risco das pessoas terem aula. 3 ou 4? Dia 3. Dia 3 eu não vou conseguir em nenhum horário, nenhum. Na sexta-feira eu só consigo de manhã. Dia 3 a gente tem uma agenda aqui também importante com o DCE. Dia 4 de manhã, você pode, Moisés? E Fabiana? Tamires? Tamires pode, 4 de manhã. Fabiana pode? Que a gente já não vai ter Rosângela, né? 4 de manhã a gente não pode, a gente tem uma reunião marcada com os decanos para discutir não, quarta de manhã a questão dos estudantes PCDs. Dia 4, que é uma sexta-feira, pela manhã. Dia 4. Dia 4 a gente tem reunião, dia 3 a gente tem reunião, por isso que, se possível, não gostaria que fosse nem 3 nem 4. Eu posso no dia 7, na segunda-feira. Mas aí dia 7 vai chocar com a aula de Letícia e aí vai duplicar o prejuízo. À tarde eu posso. Quarta da outra semana já vai ficar bem tarde, já seria dia 9. Se a gente até lá fizer aí pauta única de preferência, porque a gente perdeu um tempo razoável por conta dos recursos, mas os recursos sim impunham, né, na pauta, porque a gente precisava jogar logo. Então, se a gente marcar essa reunião para o dia 9, quarta-feira, só com pauta única, de repente a gente consegue finalizar essa questão e resolver a reforma da resolução. Pode ser então dia 9, quarta-feira, pela manhã. Ok? Moisés não pode quarta pela manhã, mas é quarta dia 9, Moisés. Você pode quarta dia 9 pela manhã? Ele falou que também falou que Donata não vem mais, não sei porquê. Nenhuma quarta pela manhã, Moisés pode. Então vamos. Quinta, dia 10 é o dia do lançamento do programa de combate à transfobia. Também eu não posso, vai ser um dia intenso aqui de atividades. Quinta, dia 10. Aí vai ficar muito para frente.
É o que eu imaginava. A gente vai ter dificuldade de uma data que todos possam, né? Nós temos um conselho grande, mas de fato seria bom que fosse uma data que todos pudessem. A Fabiana está escrevendo. Gente, seguimos então sem data. Eu acho legítimo que a gente não marque na segunda de manhã, por conta da demanda de Letícia. É bom destacar a Letícia, uma das pessoas que mais comparecem à reunião, e a gente não pode duplicar o prejuízo nesse caso. Então, uma outra data, fora a segunda pela manhã, seria ideal. A maioria podia na quarta, dia 9, mas aí Moisés não pode. O outro suplente do CSC não poderia substituir Moisés nesse caso? Na prática. Podemos, então, manter quarta, dia 9? A Miri disse que podia. Só tomara que não seja dia de reunião do Consune, mas aí eu arrumo um suplente para mim lá. Então, dia 9 de maio, quarta-feira, pela manhã, nossa próxima reunião extraordinária da CEPAF para discutir exclusivamente a resolução 7. Ok, gente? Ok. Então, geralmente é na quarta, mas eu não lembro se está marcado. Mas aí eu acho que não dá para adiar mais aqui, não. Então, dia 9, quarta-feira, pela manhã, próxima reunião da CEPAF, exclusivamente com essa pauta. Eu vou pedir para enviar a versão da resolução já com as alterações já aprovadas, para que a gente trabalhe já em cima dessas e não trabalhe na versão que eu enviei anteriormente. Porque aí a gente não precisa discutir o que já foi alterado. Então, eu vou pedir para a Neymar enviar essa última versão com as alterações até a última aprovada. Lembrando que esse último item, que define a questão da vaga supernumerária, não foi aprovado. A gente volta, portanto, a partir desse item. Ok, então, gente, podemos encerrar a reunião por conta do teto? Abre lá de novo. Encerramos a reunião aqui e nos reencontramos no dia 9, quarta-feira, pela manhã. Ok, né? Então, declaro encerrada a reunião. Agradeço a todas e todos pela participação. E até a próxima reunião. Uma boa tarde para todo mundo.